Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula e o assunto será Biologia Evolutiva. Em relação à teoria da criação especial, as espécies, segundo essa teoria, elas são imutáveis, ou seja, inalteradas desde a sua origem, pessoal. E a variação entre os indivíduos ela é limitada. A teoria da criação especial ela tem dois componentes, né? Primeiro são algumas afirmações que ela possui, como nós podemos ver, né? Quando ela diz que as espécies elas são imutáveis. E aí também nós temos aqui, pessoal, uma outra afirmação que diz o seguinte: todas as espécies foram criadas separadamente, ou seja, não estão relacionadas genealogicamente. Então isso aí é uma outra afirmação. E além disso, nós também temos o seguinte, né, que a Terra e seus seres vivos são criaturas jovens, em torno aí de 6.000 anos. Então isso aqui é um conjunto de afirmações que a teoria da criação especial possui. O outro componente que a teoria da criação especial apresenta, que ela identifica o processo responsável pela produção desses padrões aí que vocês estão observando. Ou seja, um ser superior que teria sido responsável por realizar todos esses atos, pessoal. Então aqui nós temos, né, uma representação didática do Jardim do Éden, tratando-se nesse caso de uma pintura em que é retratado, né, de acordo com a Bíblia hebraica, que descreve Adão e Eva no paraíso junto de outros seres vivos. Então todos os seres vivos do paraíso teriam sido criados pela ação de um Criador divino, pessoal. Além disso, né, segundo a criação especial, as espécies não mudam ao longo do tempo e foram criadas separadamente. Então, como vocês podem estar observando aqui, nós temos que uma espécie atual ela era da mesma forma, né, no passado, igualmente ao presente. Isso vale tanto para peixes, anfíbios, répteis e aves, por exemplo. Resumindo, né, segundo a criação especial, as espécies não mudam e elas foram criadas separadamente. Note que não existe nenhuma relação de parentesco entre esses grupos de seres vivos, tudo bem? Então isso é bem interessante, né? E por fim a Terra, né, e a vida seriam bem recentes. Ideias evolutivas e não evolutivas antes de Darwin. Então, pessoal, a história da biologia evolutiva, ela começa com a publicação do livro intitulado Sobre a Origem das Espécies, que foi publicado em 1859, né, por esse pesquisador aqui, chamado de Charles Robert Darwin. Então aqui nós temos uma cópia desse livro que foi muito importante com relação aí às suas ideias sobre o pensamento evolucionista, ok? Entretanto, muitas das ideias de Darwin têm uma origem mais antiga, né, em outros autores, pessoal. Então nós temos o seguinte: naturalistas e filósofos um século ou dois antes de Darwin especularam sobre a transformação de espécies. Ou seja, essa ideia aí da evolução não era uma ideia recente e não surgiu com Darwin. No entanto, nenhum desses pensadores apresentou uma teoria satisfatória para explicar por que as espécies mudam. E de fato isso veio com o livro, né, sobre a origem das espécies de Charles Darwin. Então, pessoal, a questão ela foi trazida para a discussão, né, pelo naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, que viveu nesse período aqui, tudo bem? Em seu trabalho intitulado Philosophie zoologique, né,
ou traduzindo Filosofia Zoológica, né, que foi uma obra publicada em 1809. Então aqui você pode estar observando, né, esse pensador, o Lamarck, e a sua obra, né, que ele publicou nesse período. Então Lamarck argumentou que as espécies mudam ao longo do tempo e transformam-se em outras espécies. Esse era o argumento de Lamarck. Só que a forma pela qual ele imaginava que as espécies mudavam era diferente das ideias de Darwin ou da evolução moderna, pessoal. Então, Lamarck supôs que linhagens de espécies persistissem indefinidamente, mudando de uma forma para outra. Isso graças a uma força interna, pessoal, segundo ele, produzindo proles levemente diferentes. Então, isso era uma ideia assim, né, bem particular, né, da obra aí de Lamarck. No seu sistema, né, as linhagens não se ramificam e nem se extinguiam, pessoal. Então, isso aí é uma ideia aí trazida pelo Lamarck, que é bem interessante. Então, observe aqui, né, que nós temos o transformismo lamarckiano. Então, note aqui, olha, nessa representação didática, nós temos a escala de tempo e aqui a forma da espécie. Então, no transformismo do Lamarck, ele difere, né, em dois aspectos fundamentais da evolução imaginada pelo Darwin. Segundo Lamarck, as linhagens não se ramificam, como você pode estar observando aqui. Nós temos aqui, olha, a forma de uma espécie, aqui a forma de outra, né? Cada espécie segue o seu rumo separadamente. Isso é bem interessante. Uma outra coisa, né, que as espécies elas também não entram em extinção. Ou seja, uma espécie ela nunca desaparece. Então, você observa que é contínua, né, a existência aí dessa espécie. Já na evolução darwiniana, ela é diferente da ideia de Lamarck. Ela mais se assemelha a uma árvore, em que você observa aqui, né, que as linhagens se bipartem, como nós podemos estar observando aqui, né, a todo momento, pois as linhagens se originam, né, de diferentes indivíduos que viveram no passado. E além disso, uma coisa muito importante é que essas linhagens elas também podem entrar em extinção, como nós podemos observar bem aqui, olha, nesse caso. Ou seja, nem todas as espécies elas conseguiram chegar até aqui, olha, o tempo presente, como nós podemos observar. Algumas linhagens de seres vivos foram ficando pelo caminho, né? Naturalmente, né, essas espécies elas foram entrando aí em extinção. Então isso aí também é um processo natural que ocorre, pessoal. Então a evolução darwiniana ela tem esses aspectos bem interessantes de que as linhagens elas se bipartem e também que ocorre a extinção entre elas. Para Lamarck, né, as espécies também mudavam por meio da ideia antiga da herança de caracteres adquiridos. Ou seja, né, ele defendia a transmissão dos caracteres adquiridos entre os indivíduos de uma geração para a outra. Então, pessoal, os filósofos gregos eles buscavam explicar a origem do universo, o princípio de todas as coisas. Eles queriam entender a razão, a origem das mudanças da natureza e a evolução do ser humano. Então Lamarck ele não inventou a ideia da herança dos caracteres adquiridos. Essa ideia ela é antiga. Ela foi discutida na Grécia Antiga por Platão, por exemplo, né, que podemos ver sendo representado aqui, pessoal, nessa pintura de Rafael, que é esse personagem aqui no centro, pessoal. Tudo bem? Portanto, a temática evolucionista já era um tema muito antigo, bem antes de Darwin. Então, uma coisa bem interessante é o seguinte, né, que à medida que o organismo, né, ele se desenvolve, ele adquire muitos caracteres biológicos individuais devido à sua história particular de acidentes, doenças e exercícios, né, musculares. Né? Por exemplo,
Então, Lamarck sugeriu que uma espécie poderia ser transformada se estas modificações adquiridas individualmente fossem herdadas pela prole do indivíduo, pessoal. Então, segundo Lamarck, as girafas ancestrais haviam se esticado para atingir folhas mais altas nas árvores, como vocês podem estar observando aqui, olha, nessa representação didática, pessoal. Então, o esforço fez com que seus pescoços se tornassem levemente maiores, como vocês podem estar aqui, olha, notando, tudo bem? Então, né, seus pescoços mais longos foram herdados pela sua prole, a qual iniciou, né, sua vida com uma propensão a ter pescoços mais longos do que os de seus progenitores. Então, isso aí é bem interessante, pessoal, essa ideia aí que o Lamarck defendia. Então, né, se isso fosse verdade, o desenvolvimento muscular, por exemplo, devido à prática de atividades físicas por um indivíduo, né, como o ator Arnold Schwarzenegger, seria transmitida naturalmente para a sua prole, né? Então observe aqui ele quando era mais jovem e aqui na fase adulta, né? Observe que devido à prática de atividades físicas, ele conseguiu desenvolver a sua massa muscular, tudo bem? Então, pessoal, imaginando, né, por exemplo, um indivíduo, né, como o garoto Richard Sandrick, ok? Ele poderia, né, se parecer com um filho do Arnold Schwarzenegger, imaginando que essas características adquiridas pelo Arnold Schwarzenegger fossem passadas adiante, né, para a prole. Então, um filho que o Arnold Schwarzenegger tivesse já seria, né, parecido aqui com esse fenótipo apresentado pelo Richard Sandrick, né, que é uma criança aqui, olha, em que essa imagem foi feita, né, quando ele tinha 8 anos de idade. Então, se nós formos pensar, né, de acordo com as ideias de Lamarck, com a ideia da transmissão dos caracteres adquiridos, então nós teríamos o quê? Que as características que o indivíduo ao longo da sua vida vai adquirindo, ele poderia passar, né, naturalmente para a sua prole. Só que neste último caso aqui, pessoal, esse indivíduo naturalmente adquiriu esse fenótipo em função de atividades físicas intensas e precoces, e não porque ele adquiriu, né, essas características, né, dos pais, ok? A teoria de Darwin. Então, pessoal, a ideia de evolução estava, portanto, né, em discussão há muito tempo, mas foi Darwin que convenceu a comunidade científica de que as espécies da Terra são produtos de descendência com modificação de um ancestral comum. Ou seja, pessoal, de que as espécies elas mudam ao longo do tempo, como nós podemos ver aqui nessa representação didática, em que nós temos vários grupos de seres vivos e que esses grupos de seres vivos mudaram ao longo do tempo. Além disso, né, que esses organismos eles possuem o que nós conhecemos hoje como ancestral comum, que deu origem a todos eles, pessoal. Então isso é bem interessante. Então nós temos aqui um ancestral comum para todas essas linhagens. Nós também temos aqui, olha, um outro ancestral comum para essas 3 linhagens aqui e assim sucessivamente. Assim, após a sua viagem a bordo do navio Beagle, que ocorreu nesse período aqui, olha, entre 1837, né, a 1838, Charles Darwin percebeu que os pássaros das Ilhas Galápagos variavam de ilha para ilha e imaginou que eles haviam evoluído de um tentilhão ancestral comum, né? Então aqui nós podemos observar uma imagem, né, de algumas espécies de aves que foram, né, coletadas pelo Charles Darwin durante a sua viagem ao redor do mundo, ok? E
Diferente da ideia da época de Darwin de que as espécies tinham uma origem separada e depois permaneciam constantes em sua forma até a sua extinção. Então observe aí que o Darwin já traz ideias bem diferentes com relação ao pensamento da sua época, pessoal. Então nós temos aqui, né, que as Ilhas Galápagos são um arquipélago vulcânico do Oceano Pacífico, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem, ok? E ela possui uma fauna bem diversificada, pessoal. E Charles Darwin visitou as ilhas em 1835. E a observação das espécies de Galápagos inspirou sua teoria da evolução, pessoal, especialmente em relação às aves, como é o caso aqui dos tentilhões, que chamaram bastante a atenção de Charles Darwin, tá? Especialmente com relação aqui à forma do bico dessas aves. Então observe o seguinte, né, que ao trabalhar com sua coleção de pássaros das Ilhas Galápagos, Darwin havia inicialmente suposto que os tentilhões das Galápagos pertenciam todos a uma espécie, mas depois ficou evidente que cada ilha possuía sua própria e distinta espécie, tudo bem? Daí foi possível imaginar que todos haviam evoluído de um tentilhão ancestral comum, pessoal. Então notem aqui que nessa imagem, né, existe uma correlação entre a forma do bico com os hábitos alimentares dessas aves, que são particulares de cada ilha em Galápagos. Então fica a pergunta, por que as espécies mudam, pessoal? Então aqui, né, nós temos uma obra bem interessante, né, intitulada Um Ensaio sobre o Princípio da População. Foi feita, né, por esse autor chamado Thomas Malthus, que vocês podem observar aqui na imagem. Naturalmente, né, é uma obra que marcou muito o pensamento evolucionista de Darwin. Segundo Malthus, né, ele afirmou que a população crescia muito mais do que os alimentos, o que levaria o mundo a uma miséria permanente. Naturalmente, na época de Malthus, ele não levou em consideração a capacidade tecnológica para aumentar a oferta de alimentos. A natureza interviria nos momentos em que o desequilíbrio atingisse determinado limite por meio da fome e de pestes. Então observe aí como Malthus ele era bastante otimista, né, pessoal? De qualquer forma, né, fica essas ideias fundamentais, seriam essas aqui, né, de que nós temos aqui nesse gráfico, por exemplo, né, a população que cresceria em progressão geométrica e a oferta de alimentos em uma progressão aritmética. Em resumo, nós teríamos um aumento do número de indivíduos muito maior do que a capacidade de sustentação do ambiente, que de fato na natureza nós podemos observar isso, né, acontecendo em diversas populações de organismos, não só pela questão do alimento, né, mas também por outros fatores que restringem o tamanho da população, como por exemplo a questão do espaço físico, a presença aí de predadores, mudanças climáticas, entre outras situações. Então isso de fato acontece, pessoal, tá? Mas diferente da ideia do Thomas Malthus, por exemplo, para as populações humanas, a tendência era que o crescimento fosse cada vez maior e a oferta de alimentos sempre iria ficar atrasada, não iria conseguir acompanhar, né, a demanda. Então isso aí não necessariamente é verdadeiro como o Malthus havia pensado, mas em linhas gerais, né, para a dinâmica das populações, nós podemos observar sim que o ambiente ele impõe restrições ao tamanho das populações. Então isso impede um crescimento muito exponencial dos indivíduos nas populações. Isso de fato ele é verdadeiro, pessoal, ok? Então continuando, né? Então por causa da luta pela existência, as formas mais bem adaptadas para sobreviver deixarão mais descendentes e aumentarão automaticamente a frequência de uma geração para a seguinte, pessoal.
Então isso acontece, né, porque como o ambiente ele muda ao longo do tempo, por exemplo, de úmido para árido, diferentes formas de uma espécie estarão mais bem adaptadas a ele do que as formas do passado. Então, as formas mais bem adaptadas terão sua frequência aumentada, enquanto as formas mal adaptadas, pessoal, terão sua frequência diminuída. As contribuições de Wallace. Então, pessoal, o naturalista britânico, né, Alfred Russel Wallace, de forma independente, então isso é bem interessante que se comente, havia chegado, né, a uma ideia bastante similar à da seleção natural de Darwin, pessoal. Então aqui nós temos uma imagem, né, que retrata aí esse pesquisador, o Alfred Wallace, e ele viveu aí nesse período entre 1823 e 1913, pessoal. Tudo bem? Então, vários anos após iniciar sua pesquisa sobre a evolução biológica, Darwin recebeu uma carta de Alfred Wallace com conclusões semelhantes às dele sobre a evolução. Então, segundo Wallace, todas as espécies haviam descendido, né, de um único ancestral comum. Então, isso é bem interessante, pessoal. Observe aí como as ideias de Wallace são semelhantes, né, em alguns aspectos com as ideias do Darwin, né, sobre a evolução das espécies. Então, aqui, pessoal, nós temos o seguinte, né, que o Wallace ele viajou, né, pelo Amazonas nesse período entre 1848 e 1850, ou seja, ele esteve no Brasil, tudo bem, e em suas viagens pelos rios amazônicos, Wallace notou que as margens dos rios largos eram habitadas por espécies diferentes de macacos, uma observação importante, já que o isolamento geográfico contribui para a formação de novas espécies, tudo bem? Nós temos também o quê? Que o Wallace, né, depois viajou pelo arquipélago malaio nesse período entre 1854 e 1862, e ele fazia exatamente o que, né? Ele fazia trabalho de coleta, né? Ele retirava da natureza alguns seres vivos, né? Animais, e aí ele vendia, né, esses espécimes, pessoal. Então, isso era uma coisa que ocorria nesse período. E o Wallace, né, como outros estudiosos, também, né, utilizava as viagens que ele realizava ao redor do mundo para conseguir algum recurso financeiro, pessoal. Tudo bem? E à medida que ele ia fazendo esse trabalho de coleta e venda de espécimes, ele também estudava esses espécimes que ele coletava, pessoal. Então aqui nós temos uma imagem representativa que mostra, por exemplo, o arquipélago malaio, que foi o local onde o Wallace fez algumas de suas importantes observações, pessoal. Ok? Então, o Wallace, né, propôs a luta pela sobrevivência como causa, né, da mudança das espécies no processo evolutivo, também por influência, né, de Thomas Malthus, e apresentou junto com Darwin, né, seu trabalho sobre a evolução das espécies na Sociedade Linneana de Londres, né, em 1858. Então observe aí, né, que os dois contribuíram, né, para a ideia que nós temos sobre a evolução. Então, de fato, Wallace ele deu importantes contribuições para a teoria evolucionista, pessoal. Em relação à recepção das ideias de Darwin, né, o que nós temos, né, que a ideia da evolução ela criou controvérsia na esfera popular, pois parecia contradizer a Bíblia, pessoal. Então vejam bem, né, no princípio Deus não criou o homem e a mulher, ou pelo menos não literalmente, desde que foi formulada, né, em 1859, a teoria da evolução jogou, né, por terra a tese de que a vida precisou de intervenção divina para existir, pessoal.
Então, isso aí é uma coisa que é trazida aí pelas ideias do Darwin, né? Então, a perigosa ideia de Darwin, né, como apelidou, né, o filósofo americano Daniel Dennett, também pôs em dúvida outro conceito importante para muitas religiões, né? É o suposto status especial do homem perante os demais seres vivos. Então, por isso que as ideias de Darwin elas geraram aí, pessoal, muita discussão, especialmente no campo religioso, como vocês podem estar imaginando. Além disso, muitos biólogos, né, aceitaram a evolução, embora de uma forma diferente da ideia de Darwin, pessoal. Então, para esses biólogos, a evolução passou a ser frequentemente confundida com mudanças progressivas. Então, vamos ver um pouco, né, de como esses biólogos interpretaram os dados do Darwin. Então, nós temos aqui, olha, ideias sobre evolução. Então, olha, a teoria de Darwin sugere que a evolução ocorreu em um padrão de árvore, como nós podemos observar aqui nessa primeira imagem, no canto esquerdo do vídeo de vocês, ok? Nesse caso seria um padrão ramificado, como vocês podem notar aqui, olha, que as linhagens elas sofrem aí uma ramificação, né? Como vocês podem estar notando. Isso aí é diferente do que você pode observar aqui na imagem direita do vídeo de vocês, né? Então esse processo ramificado ele é um processo diferente, né, desse outro processo aqui chamado de um processo de progressão de ascensão unidimensional da vida, né, que vocês podem estar notando aqui nessa imagem. Então, pessoal, nesse primeiro caso aqui, nessa imagem, no canto esquerdo de vocês, note que a posição na qual o gênero Homo, que seria esse gênero bem aqui, tudo bem, está colocado no topo do diagrama é arbitrária. Ele não precisa estar necessariamente nessa posição, tudo bem? Então aqui nós temos os outros grupos de seres vivos, né? Temos peixes, anfíbios, mamíferos e aves, tudo bem? E diferente da ideia de que a evolução é um processo progressivo em uma única direção da vida, como uma escada, né? Que neste exemplo aqui, né, que vocês podem estar notando, daria a entender que os peixes, olha aqui embaixo, tudo bem, originaram os demais grupos de seres vivos até chegar na espécie humana, ou seja, no topo do processo evolutivo, tudo bem? Então, essa interpretação aqui das ideias de Darwin, ela não está de acordo com aquilo que ele havia inicialmente proposto, pessoal. Além disso, nós temos o seguinte: muitas controvérsias surgiram após a redescoberta dos trabalhos de Mendel. Então vejam bem, pessoal, as ideias de Mendel foram redescobertas por volta de 1900, na qual, ao estudar, né, a ervilha de cheiro, chamado cientificamente de Pisum sativum, o Mendel ele descreveu os princípios básicos da herança genética. Então essas ideias inicialmente, né, que foram publicadas ainda no século XIX, elas não tiveram muita repercussão. Então por isso que de fato, né, somente a partir do século XX que as ideias de Gregor Mendel sobre a natureza da herança genética ganharam importância. A evolução proposta por Charles Darwin através da seleção natural, ela vai justamente ganhar apoio com as ideias do Mendel, que vai poder explicar aí essa base genética, né, que faltava nas ideias do Darwin, né, sobre seleção natural, porque os indivíduos eles são diferentes entre si dentro de uma população. Então essa variedade fenotípica, o Darwin não conseguia explicar porque isso acontecia. E as ideias do Mendel justamente trazem essas respostas, ou seja, as descobertas de Gregor Mendel ajudaram a confirmar as bases da teoria evolucionista proposta por Charles Darwin. Mas isso muito tempo depois, pessoal, porque no início essas ideias, tanto do Darwin quanto do Mendel, até entravam em conflito, justamente pela dificuldade que as pessoas tinham em conciliar
interpretar esses pensamentos desses dois grandes pesquisadores, pessoal. A síntese moderna. Então nós temos o seguinte, pessoal, que Ronald Fisher, John Haldane e Sewell Wright, né, que são esses três pesquisadores aqui, eles demonstraram que a herança mendeliana e a seleção natural são compatíveis. Então vejam bem, esses pesquisadores eles criaram a síntese do darwinismo e do mendelismo, né? Assim, a síntese da teoria da seleção natural de Darwin com a teoria mendeliana da hereditariedade feita por eles estabeleceu o que é conhecido como neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Então, de acordo com a síntese moderna, como estabelecida nas décadas de 30 e 40, a variação genética em populações surge aleatoriamente através de mutação e recombinação genética. Lembrando, pessoal, que mutação, de um modo geral, elas podem ser definidas, como mudanças que ocorrem no material genético, nesse caso o DNA, dos organismos vivos. E essas mudanças constituem uma importante fonte de variabilidade genética, sendo muitas vezes responsáveis pelo surgimento de novas espécies, pessoal. Então aqui nós temos uma representação didática de uma mutação que causa anemia falciforme, ou seja, uma mudança no DNA que altera aí a constituição de um único aminoácido na cadeia proteica da hemoglobina e faz com que a hemácia deixe de ter essa forma característica e que é importante para o transporte de oxigênio e passa a ter esse formato aqui de foice, pessoal, caracterizando a anemia falciforme, ok? E nós também temos aqui a recombinação genética, nesse caso em cromossomos homólogos durante a meiose 1. A recombinação genética, ela ajuda aí nessa formação de gametas com características distintas daqueles que não apresentam aí a recombinação genética ou permutação. Mas é importante ressaltar que a recombinação genética ela apenas reorganiza os genes nos cromossomos. Então observe, que a mutação ela é a fonte primária e a recombinação genética ela apenas vai embaralhar esses genes que estão compondo aí os cromossomos. Dessa forma, pessoal, a evolução consiste primariamente em modificações na frequência dos alelos entre as gerações como resultado desses processos aqui. Nesse caso, mutação, fluxo gênico, entende-se aí o fluxo gênico como um processo que os indivíduos eles migram de uma região para outra, então por isso que entre parênteses está escrito migração. Nós também temos deriva genética e seleção natural. Então observe aqui, olha, mutação é o processo verdadeiro, que causa diversidade genética, altera, por exemplo, a estrutura das bases nitrogenadas no DNA e responsável aí pela formação de novos genes, pessoal. Então a mutação é um processo, podemos dizer que seria a fonte primária da diversidade genética entre os indivíduos de uma população. Nós também temos o fluxo gênico, nesse caso aqui seria a migração, porque quando os indivíduos eles se deslocam de um local para o outro, eles levam consigo os seus genes, ok? E nós temos também, olha, a deriva genética, sendo entendida como um evento que causa uma mudança na frequência dos alelos, e ela ocorre em populações de um modo geral, mas ela é mais intensa em populações menores, pessoal, que podem estarem mais sujeitas aos efeitos da deriva genética. A deriva genética ela não causa aí uma adaptação dos seres vivos ao seu ambiente, Ela apenas faz com que a frequência dos alelos mudem,
as quais, né, naturalmente estão associadas a determinados fenótipos, mas não que esses fenótipos garantam alguma vantagem para aqueles indivíduos em uma população. O aumento na frequência de determinado alelo, por exemplo, por deriva genética, é causada simplesmente pelo acaso, pessoal, ok? E aqui nós temos a seleção natural como sendo uma das forças, né, evolutivas muito importantes. Então, observe aqui o famoso caso das mariposas da espécie Biston betulária, presentes na Inglaterra, em que, dependendo do ambiente em que elas estão, um determinado tipo de mariposa tem maior vantagem em sobreviver do que a outra, pessoal. Então, isso aí graças à ação do ambiente, né, sobre esses indivíduos. Então, um caso clássico, né, de seleção natural, que você observa que esse indivíduo aqui, que tem uma coloração mais escura, com certeza ele tem uma chance maior, né, de se esconder de predadores, enquanto esse outro indivíduo aqui, que não tem essa coloração escura, vai ser facilmente, né, visualizado por predadores, como pássaros. Então, a frequência desses indivíduos nesse ambiente aqui provavelmente tende a diminuir, favorecendo aqui o aumento no número de indivíduos que apresentam esse fenótipo que, digamos, que está mais adaptado. Aqui nós temos, pessoal, a ideia da teoria da descendência com modificação, né, defendida aí por Darwin. Então, vejam bem, de uma forma resumida, nós temos esse primeiro tópico, que diz o seguinte: as espécies não são imutáveis, ok? Mas mudam com o tempo. Em uma população de aves, por exemplo, né, o tamanho médio do bico pode mudar de uma geração para a seguinte. E isso é conhecido como microevolução, pessoal. Então, aqui no detalhe para vocês, olha, a microevolução, que são modificações, né, em pequena escala entre os indivíduos, tudo bem? Nós também temos o seguinte, que as linhagens, elas se dividem e divergem, aumentando assim o número de espécies, ok? Então, vejam bem, uma espécie ancestral de pássaros, por exemplo, pode dar origem a duas espécies descendentes distintas. E isso é chamado de especiação. Então, aqui, olha, um detalhe para vocês verem que, olha, a especiação. Então, a especiação é o processo de formação de novas espécies. Tudo bem, pessoal? E aqui nós temos também o seguinte, né, que por longos períodos de tempo, novas formas de vida podem derivar de formas anteriores. Então, os tetrápodes, por exemplo, pessoal, surgiram de uma linhagem de peixes, ok? Então, esse tipo de mudança dramática ao longo do tempo é chamado de macroevolução. Então, aqui no detalhe, para vocês observarem, a macroevolução refere-se à evolução de diferenças entre populações que garantiriam sua alocação em diferentes táxons de gêneros ou em táxons de níveis mais elevados, pessoal. E aqui nós temos o seguinte, que as espécies são derivadas não independentemente, mas de ancestrais comuns, isto é, compartilhados. Então, todas as espécies são, portanto, pessoal, relacionadas genealogicamente, ou seja, elas possuem um ancestral comum, como nós podemos ver aqui nessa representação didática dessas linhagens ao longo do tempo, pessoal. Aqui nós temos um ancestral comum para todas essas linhagens aqui, mas nós também temos, olha, outros ancestrais comuns, né, como vocês podem estar observando aqui, para algumas linhagens particulares, pessoal. E, finalmente, pessoal, a Terra e a vida têm consideravelmente mais de 6.000 anos. Então, como nós podemos observar aqui, nós temos um registro fóssil, né, dessa espécie bem aqui, né, chamada de Basilistes stardust, né, que foi um animal que viveu entre 87 milhões e 70 milhões de anos atrás, pessoal.
ou seja, é o fóssil do mamífero mais antigo do Brasil, que foi encontrado no interior de São Paulo, ok? Então isso aí já prova, né, por esse fóssil, que a Terra ela tem um tempo muito maior, né, do que esse período aqui de 6.000 anos que havia sido anteriormente proposto, pessoal, ok? Então nós temos esse pensamento que diz o seguinte: nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução, segundo Dobzhansky, pessoal, ok? Então, muito obrigado pela atenção.